Vamos resolver hoje esse exercício, tá? Ele é um exercício do capítulo de números reais. É o primeiro exercício da primeira sessão, da sessão referente a conjunto dos números reais ser um corpo, tá bom? Então vamos resolver esse item A para ter uma ideia de como aplicar os resultados de corpo. Na realidade, o que a gente vai aplicar aqui são os axiomas, né? Então nesse item A, nós temos a seguinte proposição. Quer que você prove que se x mais θ for igual a x para algum x real, então obrigatoriamente esse θ é o elemento nulo. Tá? Em outras palavras, ele está querendo provar que se para algum x esse θ aqui ele não altera a soma, né? X mais θ é igual a x, então é porque obrigatoriamente o θ é o elemento nulo, provando assim a unicidade do elemento nulo. Tá bom? Então vamos ver como faríamos esse item A. O nosso objetivo é chegar nessa igualdade, θ igual ao elemento nulo. Tá? E o que nós temos é essa hipótese aqui para algum x e também os axiomas de corpo que nós já estudamos. Tá bom? Então vamos começar o seguinte, imagine, vamos pegar aqui o θ. Esse θ nós podemos escrever ele da seguinte forma, θ ele é igual a θ mais zero, certo? Por conta do zero ser o elemento nulo, né, o elemento neutro da soma. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo aqui é sair dessa igualdade e chegar que isso tudo é igual a zero, tá bom? Veja que o item A ele não diz que x mais θ é igual a x para todo x, tá? Que ele está dando aqui como hipótese aqui para algum x, eu não sei quem é. Então, θ mais zero eu posso escrever assim, θ mais, agora aqui o zero, o elemento neutro, nós podemos escrever como sendo x somado com o menos x, somado com o inverso aditivo, tá? Para esse x em questão aqui, tá bom? Agora, usando as propriedades, nós podemos utilizar aqui a associativa, né? E juntar esse θ com esse x. Então, nós vamos ficar com θ mais x somado com menos x. A propriedade que nós utilizamos aqui de corpo foi, nessa igualdade, nós, relembrando, nós utilizamos a ideia do neutro, zero é neutro, né? É neutro. E nessa igualdade aqui, nós utilizamos a associativa. Bem? Agora, continuando. Prosseguindo aqui, nós temos que θ mais x é igual ao próprio x, por conta dessa igualdade. Se nós quisermos ser um pouco mais rigoroso, nós podemos inverter essa soma usando a comutativa, né? Então nós vamos ficar com, no lugar de θ mais x, vamos ficar com x mais θ. E isso somado com menos x. Bom, o que nós utilizamos aqui foi a comutativa. Utilizando agora a nossa hipótese, x mais θ ele é igual ao próprio x, então nós vamos ficar com x somado com menos x. O que nós utilizamos nessa última igualdade foi a hipótese. A hipótese da questão. Tá? Agora, x somado com menos x, isso aqui é igual a zero. Por quê? Essa é a propriedade do elemento inverso, né? Ou oposto aditivo. Aqui é o inverso. Tudo bem? Então, o que nós ganhamos? Nós saímos de θ, utilizamos as propriedades de corpo e a hipótese da questão, chegamos que θ é igual a neutro. Né? Isso aqui implica que θ é igual a neutro. E com isso, encerra isso. Vamos resolver esse item B. O item B, ele tem a seguinte enunciado. Ele supõe que x vezes u é igual a x para todo x real e quer que você conclua que esse u obrigatoriamente é o neutro da multiplicação. A diferença entre o item A é que aqui ele está assumindo que x vezes u é igual a x para todo x real, tá bom? Diferente do item A, que era para algum x real. Nesse item B, então, nós vamos utilizar a seguinte ideia. Se a igualdade x vezes u ela ocorre para todo x real, em particular, ela ocorre para quando x vale 1. Tá? Então, para x igual a 1,
nós temos que a igualdade x vezes u igual a x se torna a seguinte igualdade. Se torna 1 vezes u igual a 1. Tudo bem? Agora, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes u é exatamente o próprio número u. E aí nós temos que o número u é igual ao elemento neutro da multiplicação. Tá? Aqui, pois o 1 é neutro. Ok? No item C, nós temos o seguinte enunciado. Tá? Ele supõe que x mais y é igual a zero. Nós queremos concluir que, obrigatoriamente, o y ele é o oposto do x. Tá? Lembra que, como R é um corpo, todo elemento possui um inverso aditivo. Tá? Então, esse x ele possui o inverso menos x. O que nós queremos provar é que, se essa igualdade vale, então o y ele é exatamente o oposto, provando assim a unicidade do oposto, tá bom? Que se x mais y for igual ao nulo, obrigatoriamente esse y é o oposto, ele está trabalhando como o oposto. Nós provamos a unicidade no item B do elemento neutro com relação à multiplicação. Se x vezes u não altera a multiplicação, você dá o próprio x, que obrigatoriamente o u ele é igual a 1. Isso aqui se essa igualdade valer para todo x real. Então vamos lá, para o item C. O que nós temos como hipótese? Nós temos como hipótese que x mais y é igual a zero. Mas como R é um corpo, dado esse x real aqui, nós sabemos que existe o oposto com relação à soma, tá bom? Por R ser um corpo. Então eu posso somar a ambos os lados dessa igualdade aqui o menos x. Tá bom? Então quando eu somar o menos x, nós vamos ficar com menos x mais y igual a menos x somado com zero. Então, somei o menos x do lado esquerdo, nos dois membros pelo lado esquerdo, tá bom? Agora, nesse lado esquerdo aqui dessa igualdade, nós podemos utilizar a propriedade associativa. Então, utilizando a associativa, nós vamos ficar com menos x somado com x, estou associando esses dois, mais y, igual menos x somado com zero, o zero é o neutro da soma, então vai ficar o próprio menos x. Quais foram as propriedades que nós utilizamos? Aqui nós associamos a associativa, e desse lado aqui nós utilizamos o fato do zero ser o neutro, neutro com relação à soma. Agora, continuando, menos x mais x é exatamente o zero, porque o menos x ele é o oposto aditivo do x. Então, nós ficamos com a seguinte igualdade. Nós utilizamos aqui, foi o fato do menos x ser o oposto. Nós utilizamos a propriedade do oposto. Utilizando novamente a propriedade do neutro, 0 mais y é o próprio y. Y igual a menos x. Bom, nós utilizamos aqui a propriedade do zero ser neutro. Zero é neutro. E com isso, nós encerramos a prova do item C. Então, o oposto aditivo ele é único. Bem? Vamos agora encerrar com o item D. O item D ele quer provar também a unicidade do inverso com relação à multiplicação, ou seja, do inverso multiplicativo. Então, o enunciado é: se x vezes y é igual a 1, então, obrigatoriamente, porque esse y é o inverso multiplicativo do x. Para iniciar essa demonstração, a primeira observação é: se x vezes y é igual a 1, então esse x obrigatoriamente não pode ser igual a zero. Né? X vezes y igual a 1 implica que x é diferente do elemento neutro com relação à soma. Tá bom? Por que isso? Isso aqui é um resultado que tem no capítulo. Tá? Ele prova que 0 vezes qualquer número sempre vai dar igual a zero. Como essa multiplicação deu 1, significa que esse x não é o zero. Tá bom? Então vejam essa propriedade aqui. Vejam essa propriedade no livro. Tá bom? Procurem por ela. Posto isso, nós sabemos então que se x vezes y é 1, o x não pode ser o elemento nulo. E ele não sendo o elemento nulo, então usando as propriedades de corpo,
esse x possui o inverso com relação à multiplicação. Tá bom? Então, como o x é diferente do nulo, então eu sei que existe o x elevado a menos 1, ou seja, existe o inverso com relação à multiplicação para esse x. O que nós vamos fazer aqui é partir da hipótese x vezes y igual a 1 e vamos multiplicar de ambos os lados da igualdade o x elevado a menos 1. Então, nós vamos ganhar o seguinte, vou multiplicar à esquerda. Tá? Então, x elevado a menos 1, deixa eu apagar aqui esse menos na frente, aqui é o inverso multiplicativo, não é o inverso aditivo. Bom, então, x a menos 1, eu vou multiplicar ao lado esquerdo do x vezes y, mesma coisa no outro lado da igualdade. Então, nós ficamos com isso. Tá? Já podemos andar um pouco mais rápido. Nós temos, então, usando a associativa aqui, vamos ficar com a seguinte igualdade. X a menos 1 vezes x, tudo isso vezes y. E o lado direito, x a menos 1 vezes 1, o número 1 ele é o neutro da multiplicação. Então, nós vamos ficar apenas com x a menos 1. Agora, usando o fato do x a menos 1 ser o inverso do x com relação à multiplicação, essa multiplicação aqui ela se transforma no número 1. Então, nós vamos ficar com 1 vezes y igual a x a menos 1. Mais uma vez, utilizando o fato do 1 ser o neutro da multiplicação, então 1 vezes y é o próprio y, isso aqui igual a x a menos 1. Bom, então nós provamos assim a unicidade do elemento, a unicidade do inverso com relação à multiplicação, do inverso multiplicativo. Se x vezes y for igual a 1, porque obrigatoriamente esse y ele é o inverso do x. Tá? Espero que todos tenham entendido esse exercício. Ele é o exercício inicial do capítulo de números reais. Nós estamos utilizando apenas o fato dos reais ser um corpo para provar algumas propriedades já conhecidas nossas.